O nosso trabalho é sobre Miguel Reale. Miguel Reale nasceu em São Bento do Sapucaí em 6 de novembro de 1910 e faleceu no dia 14 de abril de 2006. Ele foi um filósofo, jurista, político, professor universitário e poeta brasileiro. Foi secretário da Justiça do Estado de São Paulo e reitor da Universidade de São Paulo, a USP, onde ele era professor titular de Filosofia do Direito. É conhecido principalmente por sua longa atuação na advocacia e na academia, sendo um autor de relevo no campo da filosofia do direito. É criador da teoria tridimensional do direito, que é particularmente difundido no Brasil, e que tem como objeto a integração da norma jurídica ao fato social e aos valores culturais, num processo histórico-dialético de implicação e complementariedade. Também é notório por ter sido um dos principais ideólogos da Ação Integralista Brasileira, grupo fascista e nacionalista brasileiro, por ter sido um dos principais redatores da Emenda Constitucional número 1, que consolidou a ditadura militar no Brasil, e por ter supervisionado a Comissão Elaboradora do Código Civil Brasileiro de 2002. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Filosofia. Sobre a linha do tempo de sua vida, Miguel Reale, como já dito, nasceu no ano de 1910, em São Bento do Sapucaí, morou no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde cursou o ensino primário. No ano de 1922, mudou-se para São Paulo, onde concluiu o ensino médio. No ano de 1934, se tornou bacharel na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em 1941, foi nomeado professor de Filosofia do Direito na Universidade de São Paulo. E também foi o ano em que publicou Teoria do Direito e do Estado. Entre os anos de 1942 e 1946, foi membro do Conselho Administrativo do Estado de São Paulo. No ano de 1947, foi nomeado secretário de Justiça do Estado. Na época, criou a primeira assessoria técnico-legislativa do Brasil para racionalizar os serviços legislativos. No ano de 1949, fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia, do qual foi presidente. Nesse mesmo ano, também foi nomeado reitor da Universidade de São Paulo. Em 1951, fundou a Revista Brasileira de Filosofia. Em julho desse mesmo ano, chefiou a delegação do governo brasileiro junto à Conferência da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. No ano de 1952, publicou A Doutrina de Kant no Brasil e no ano de 1954 também publicou Filosofia do Direito. E nesse ano de 1954, ele fundou a Sociedade Interamericana de Filosofia, da qual foi 2 vezes presidente. Agora nós vamos falar um pouco das obras de Miguel Reale. Miguel Reale, entre tantas outras, escreveu Filosofia na obra de Machado de Assis, de 1982, Da Revolução à Democracia, de 1969, Memórias, de 1986 e a mais famosa delas, que se tornou mundialmente conhecida, em 1968, a Teoria Tridimensional do Direito, que apresentava uma forma revolucionária de análise da ciência jurídica. De acordo com essa análise, o direito ele é formado de 3 concepções: a sociológica, associada aos fatos e à eficácia do direito; a axiológica, associada aos valores e aos fundamentos do direito; a normativa, associada às normas e à vigência do direito. Vou falar agora um pouco sobre essas 3, né? E de como, inicialmente, cada uma isoladamente pode funcionar no direito. O fato. Podemos afirmar que o fato, em sentido amplo, é todo o acontecimento natural ou humano capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. O estudo do fato jurídico jamais será simples, pois oferece diversos graus de complexidade e, dessa forma, é possível concluir que fato jurídico é um acontecimento praticado por uma pessoa física ou jurídica, a partir de uma ação ou omissão,
e que esses fatos agem diretamente e imediatamente sobre as pessoas. Um pouco agora sobre o valor. O valor trata-se de um elemento moral do direito, ou seja, é o ponto de vista da maioria da sociedade sobre determinado fato que ocorre em seu meio, tendo como parâmetro o momento histórico e a visão do homem. Para Reale, trata-se de uma intencionalidade historicamente objetivada no processo da cultura, implicando sempre o sentido vetorial de uma ação possível. Agora um pouco sobre a norma. Norma, em seu sentido literal, é vista na linguagem jurídica como regra, modelo, paradigma, forma ou aquilo que se estabelece em lei ou regulamento para servir de padrão na maneira de agir de determinado grupo social. Segundo Reale, uma norma jurídica, uma vez emanada, sofre alterações semânticas pela superveniência das mudanças no plano dos fatores e valores, até se tornar necessária a sua revogação, e também para demonstrar que nenhuma norma surge ex illo, mas pressupõe sempre uma tomada de posição perante fatos sociais, tendo em vista a realização de determinados valores. Em suma, todo fato possui um valor e, para tal, uma determinada norma jurídica. A teoria tridimensional do A teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, deve ser compreendida sendo que o direito é o filho da cultura humana, ou seja, algo que decorre do processo existencial dos indivíduos e da coletividade. De acordo com Reale, a compreensão do direito como realidade normativa deu espaço a uma compreensão social e humanística do fenômeno jurídico, de tal modo que, em virtude de uma compreensão valorativa do direito, alcança-se uma teoria da justiça, pela qual a própria justiça constitui-se num valor, cuja valia consiste em permitir que todos os valores convivam numa harmonia coerente, ainda que normativa. Em 1953, Reale publicou A Filosofia do Direito, que relaciona direito e moral, e que sustenta a possibilidade de apreensão dos aspectos centrais do pensamento jus-filosófico de Miguel Reale. O contratualismo fora identificado com base em trajetória marcada pela redução individualista. Reale aproximou-se de Tomásios e de Kant, de modo a alcançar sentidos de exterioridade, coercibilidade e heteronomia, identificando as dessemelhanças entre a moralidade e a juridicidade. O IBF, Instituto Brasileiro de Filosofia. Tomando como ponto de partida a filosofia do direito, Miguel Reale traçou uma trajetória luminosa no âmbito da filosofia de modo mais amplo, tendo sido responsável por verdadeira revolução no enfoque dessa disciplina no Brasil. Associando suas análises filosóficas, Miguel Reale dedicou-se a reunir pensadores brasileiros das mais diversas correntes do pensamento, ao mesmo intuito, destinado à inserção do pensamento brasileiro no diálogo universal das ideias. Assim, é que 10 de outubro de 1949, vemos nascer aquela que não ao lado da sistematização da teoria tridimensional do direito, que talvez seja a maior das realizações de Miguel, o Instituto Brasileiro da Filosofia. A iniciativa visava, sobretudo, desenvolver uma filosofia brasileira, que não fosse uma mera reprodução das escolas da Europa, cujos trabalhos também não fossem meros comentários de teorias, mas, como primeiro passo, deveria levantar publicações e textos fundamentais dos filósofos e pensadores nacionais e também a sua revisão crítica. Nesse tópico, porém, não bastaria a fácil constatação das influências recebidas, mas sim indagar das revisões determinantes da preferência dada a esta ou aquela doutrina, bem como destacar o papel desempenhado por dada corrente ao ser abraçada pelos expoentes da nossa cultura. No correr dos anos, a existência do IBF, quando já participava ativamente de congressos interamericanos, Miguel Reale iria constatar que havia um modo latino-americano de filosofia, o que demonstrava
que as peculiaridades culturais de um novo povo moldavam sua recepção às doutrinas estrangeiras. Posto isso, o IBF passou a ambiciar mais do que uma filosofia no Brasil, uma filosofia brasileira, consciência não só das influências que sofreu, mas, sobretudo, da maneira e das razões pelas quais teria acolhido e sofrido essas influências. O IBF nutria, portanto, uma missão elevada que exigiria dos filósofos nacionais uma visão, inclusive, dos problemas sociais brasileiros. Como parte do seu método de trabalho, o IBF adotou a promoção de congressos filosóficos nos diversos estados da federação. Em 1950, instalou-se o primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia, para o qual foram escritas 42 teses, 23 das quais acerca da cultura brasileira. No período que vai de 1952 a 1962, Miguel Reale manteve-se atipicamente afastado da política partidária, ocasião que se dedicou à consolidação do IBF. Nessa época, fundou e foi o primeiro presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia, instituição responsável por organizar, em 1954, por ocasião do 4º centenário de São Paulo, um Congresso Internacional de Filosofia. Em 1958, Miguel Reale recebeu o título de sócio honorário da Sociedade Italiana de Filosofia do Direito. Em 59, com a finalidade da comemoração dos 10 anos da existência do IBF, foi realizado em São Paulo o 3º Congresso Nacional de Filosofia, tendo como comemoração o centenário do nascimento de Clóvis Bevilacqua e Pedro Lessa, e o cinquentenário da morte de Euclides da Cunha. Durante quase 20 anos, o IBF promoveu cursos e conferências gratuitas, em convênio com entidades particulares e com a Municipalidade de São Paulo. Organizou congressos em diversos estados do país e participou de congressos internacionais de filosofia ao redor do mundo. Esse foi, aliás, um dos feitos de êxito do IBF, que com sua intensa participação em congressos internacionais, bem como a promoção de outros, fez com que grandes pensadores estrangeiros vissem ao Brasil, passassem a ouvir e a responder os pensadores internacionais, estabelecendo-se assim, conforme uma meta inicial, a participação brasileira no Diálogo Universal das Ideias, e um dos grandes legados culturais de Miguel Reale no país. Olá! Neste vídeo nós vamos estudar a teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, que foi um dos assuntos mais solicitados pelos amigos aqui do canal no ano de 2017 e que é realmente um assunto que é muito cobrado, que é muito tratado na disciplina de introdução ao direito, até por ser uma teoria a respeito do direito formulada por um brasileiro. Mas antes de nós começarmos, deixa só eu esclarecer que o Miguel Reale da teoria tridimensional do direito é o Miguel Reale pai, tá? Aquele que advogou contra a Dilma no processo de impeachment é o Miguel Reale Júnior. O Miguel Reale pai, o autor da nossa teoria, faleceu no ano 2006. A primeira coisa que você precisa compreender para entender a teoria tridimensional do direito, e olha, quando você coloca o ponto de vista, quando você coloca a sua visão a partir dessa perspectiva, já fica bastante fácil de entender o que está por trás e onde que o Miguel Reale quis chegar. Mas a primeira coisa que você precisa compreender é que a teoria tridimensional do direito foi uma resposta que o Miguel Reale procurou encontrar ao formalismo normativista. Vamos chamar apenas de formalismo para facilitar a nossa vida. Ao formalismo, que era uma forma de ver o direito decorrente do positivismo jurídico tradicional. Em outras palavras, que compreendia que o direito era apenas uma questão de aplicação pura e simples da lei positiva. Mas não só isso. Para entender bem a teoria tridimensional do direito, não basta nós entendermos o que era o formalismo e que ela veio como uma resposta ao formalismo. Mas nós precisamos entender também outras duas formas de ver o direito, outras duas escolas de pensamento jurídico que o Miguel Reale combinou ao simples formalismo.
A primeira é o sociologismo jurídico e a segunda é o moralismo jurídico. Mas antes, vamos só reforçar que a partir da lógica do positivismo tradicional e do formalismo, então, o direito é uma questão exclusivamente de normas, apenas de normas. Bom, o sociologismo jurídico, essa outra escola de pensamento jurídico, essa outra forma de ver o direito que nós precisamos compreender para compreender a teoria tridimensional, vai não se preocupar com as normas, com a abstração das normas jurídicas, mas vai se preocupar com os fatos, ou seja, com a efetividade do direito. E, na verdade, o sociologismo jurídico concentra o seu estudo, entende que o direito é muito mais uma questão de costumes do que de normas positivadas. Mas, em resumo, então, o sociologismo jurídico concentra os seus estudos, compreende que o direito não é uma questão de normas abstratas, mas uma questão de fatos, de como as coisas funcionam realmente na vida real. Então, veja, formalismo, norma, sociologismo, fato. Agora, a terceira corrente, a terceira escola do pensamento jurídico, a terceira forma de ver o direito, tem a ver com o direito natural, que é um assunto que nós também temos estudado bastante aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Essa terceira forma é o moralismo jurídico, ou seja, confunde, mistura o direito com a moral. Na verdade, não importa o que as normas jurídicas digam, o que importa é o que é certo ou errado diante da moral. E a respeito da diferença básica que nós vemos hoje, que é uma diferença que foi bem delimitada a partir do positivismo entre direito e moral, também já existe um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele também aqui na descrição. Mas essa terceira corrente, o moralismo jurídico, então, ela é uma corrente que fala do jusnaturalismo, que está ligada ao jusnaturalismo. Então, ela é uma questão de valor, os valores da sociedade. Então, agora, para resumir essas três correntes, eu vou colocar as coisas, vou reordenar as coisas na ordem em que o Miguel Reale apresentou a sua própria teoria. Do sociologismo, nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com os fatos, então, a ideia de fato. Do moralismo, nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com a moral, tem a ver com os valores, então, valor. E do formalismo, ligado lá ao positivismo, nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com as normas, então, norma. Qual foi, então, a grande sacada do Miguel Reale? Na sua teoria, o Miguel Reale disse que essas três formas de ver o direito são corretas. Cada uma aborda o direito a partir de uma perspectiva e essa perspectiva é correta. O erro de cada uma dessas teorias, de cada uma dessas correntes, segundo o Miguel Reale, foi simplesmente excluir as outras. Então, a grande sacada da teoria do Miguel Reale é que ele junta essas três formas de ver o direito. Ele junta, em resumo, o direito como fato, o direito como valor e o direito como norma. E diz que, na verdade, o direito é a combinação desses três elementos. Veja, é como se nós estivéssemos falando de dimensões. A dimensão do fato, a dimensão do valor e a dimensão das normas. Cada uma daquelas teorias era unidimensional. A teoria do Miguel Reale é uma teoria tridimensional. É como lá na geometria mesmo, viu? Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. É como se o direito fosse o resultado de uma equação que combina esses três elementos: fato, valor e norma. A forma como esses três elementos se combinam, um interferindo sobre o outro, um implicando sobre o outro, para que nós consigamos chegar ao resultado final, que é o direito, também é chamada pelo Miguel Reale de dialética de implicação. Ou seja, um elemento interfere sobre o outro, um elemento interage com o outro. Dialética de implicação aqui é diferente da dialética tradicional, que é uma dialética de oposição. Ao invés dos elementos estarem se confrontando, se enfrentando, eles estão se alinhando, se ajustando para chegarmos ao resultado final. Por isso, dialética de implicação. Eu preciso reforçar que a teoria tridimensional do direito foi uma resposta bastante criativa que o Miguel Reale encontrou
para enfrentar os problemas decorrentes do positivismo jurídico tradicional, do formalismo normativo. Na verdade, essa foi a grande questão dos teóricos do direito ao longo do século passado. E nós já vimos aqui no canal diversas formas de abordar esse problema, e todas elas, na verdade, estão mais ou menos relacionadas umas com as outras. Quer dizer, essa teoria do Miguel Reale, ela não é uma coisa que vai contra as outras teorias ou as outras respostas que nós já enfrentamos aqui no canal. Ela é apenas uma visão a partir de um outro ponto de vista. Então, ao longo do século passado, nós tivemos aí o desenvolvimento da ideia de controle material de constitucionalidade, a diferença entre princípios e regras, nós tivemos o surgimento do neoconstitucionalismo, nós tivemos também a ideologia dinâmica da interpretação, e todos esses assuntos aí, todos os vídeos sobre esses assuntos, desculpa, eu vou deixar aqui na descrição também para você poder complementar o estudo e ter uma visão mais ampla do problema. Agora, se nós lembrarmos todos os elementos que o Miguel Reale mistura na sua teoria, os fatos, né, os costumes, a eficácia, a vida diária, os valores, a moral, os valores da sociedade e as normas, quer dizer, as normas de direito positivo, né, as regras. Então nós vamos perceber que o Miguel Reale dá uma ênfase muito forte ao aspecto histórico-cultural do direito. Não se trata, perceba, nem de puro positivismo jurídico, também não se trata de justnaturalismo, de direito natural. O Miguel Reale compreende que o direito é o fruto de uma determinada sociedade, das concepções de uma determinada sociedade e da experiência de uma determinada sociedade. Por isso, ele dá ênfase a esse aspecto sociocultural, histórico-cultural do direito. Aqui na descrição, um resuminho deste conteúdo e, como eu mencionei, os links aí dos vídeos que podem ajudar você a compreender um pouco melhor a situação, a ter uma visão mais ampla do problema. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima. Olá! Neste vídeo nós vamos... Miguel Reale foi o coordenador da reforma do Código Civil Brasileiro, sob o cargo de supervisor da comissão elaborada e revisora do Código Civil, que, instalada em 1969, apresentou em 75 o anteprojeto que, depois de muito discutido pela sociedade, viria a ser sancionado pelo Presidente da República pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o ano de criação do Código. A partir de 98, proferiu conferências sobre o projeto de Código Civil no Senado Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro e na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de São Paulo. Uma vez sancionada na lei, as conferências se estenderam por dezenas de cidades do país. Na exposição de motivos do Código Civil, Reale explica a toda a sociedade que era necessidade imperiosa atualizar o Código, então vigente, não somente para superar os pressupostos individualistas que condicionaram sua elaboração, mas também para dotá-lo de institutos novos, reclamados pela sociedade atual. Expõe ainda que as demandas por uma nova lei civil advieram das profundas alterações no plano dos fatos e das ideias, tanto em razão do progresso tecnológico, como em virtude da nova dimensão adquirida pelos valores da sociedade social. Reale também tinha consciência de que seria uma tarefa difícil, considerado tanto o monumental trabalho levado a cabo de Clovis Bevilacqua como o modelo de vernaculidade esculpido por Rui Barbosa, mas ainda assim ele estava convicto de que a reforma se impunha. O trabalho foi longo, mas no início do século XXI a sociedade brasileira viu surgir o Código Civil, apresentada em estrutura normativa, destituída de qualquer apego a meros valores formais e abstratos, dotada pelo conceito-chave integrado, como os conceitos de boa-fé, equidade, probidade e finalidade social do direito, equivalência de prestações. Sobre esses princípios, o próprio Reale explicaria.
Não acreditamos na geral plenitude da norma jurídica positiva, sendo preferível, em certos casos, prever o recurso a critério ético-jurídico que permita chegar-se à concretização jurídica, o que conferia maior poder ao juiz para encontrar-se a solução mais justa ou equitativa. Assim, ainda nas palavras de Reale, no novo Código Civil brasileiro, os fins sociais se casam com o que há de intocável na liberdade da iniciativa individual, oferecendo modelos jurídicos abertos, pressupondo maior participação dos juízes na aplicação da lei no caso concreto. Sob a linguagem empregada, Reale registra que a comissão pautou-se pela preocupação com a clareza, além da precisão, que não poderiam de forma alguma restar comprometidas, na medida em que os comandos traduzidos em linguagem forneciam alguns modelos e diretivas de ação, implicando sanções punitivas ou premiais ao cidadão. Novo Código Civil Brasileiro. Novo Código Civil Brasileiro. Notabilizou-se, entre outros, na condução do novo Código Civil Brasileiro, promulgado em 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A reputação do pensamento filosófico de Miguel Reale decorre também da concepção de uma teoria tridimensional do direito, tema de um de seus livros de 1968, no qual o justo-filósofo brasileiro vinculava fatos, valores e normas como expressões da realidade jurídica, retomando linha de reflexão que anunciara em 1940, em tese para concurso de professor catedrático. Para Reale, a bilateralidade atributiva do direito é uma de suas notas essenciais. Em 1968, publicou a Teoria Tridimensional do Direito, um de seus livros mais expressivos. Para Reale, intersubjetividade e convivência ordenada seriam expressões da natureza humana, de tal modo o fenômeno jurídico suscita, sempre e necessariamente, um fato subjacente, um valor que afere o significado do fato. A norma ou a regra integraria fatos e valores matizando uma realidade concreta. Reale vinculou o direito à sociologia e à economia. Retomou a questão clássica da relação entre natureza e cultura, entre o dado e o construído. Discorreu sobre os juízos da realidade e do valor. O direito é conceituado em sua estrutura tridimensional, em capítulo desenvolvido após reflexões a propósito das relações entre o direito e a moral. As regras jurídicas são classificadas e as fontes do direito inventariadas: lei, costume, jurisprudência, doutrina, modelos dogmáticos e fontes negociais. Entre outros, há também capítulos sobre hermenêutica, sobre planos e âmbitos do conhecimento jurídico, sobre a taxonomia do direito, sobre como fundamento em teoria da justiça de inspiração kantiana. A relação do direito e da teoria da justiça. Foi somente na teoria tridimensional do direito que Reale abordou aspectos sobre a concepção do direito e da teoria da justiça. Diferente da teoria crítica de Kant, a teoria da justiça e do direito se mostrou autêntica, pois baseava-se em aspectos epistemológicos e axiológicos, como informados acima. Dentro da visão axiológica, Reale busca demonstrar que a essência do fenômeno jurídico é sempre valorativa e, consequentemente, cultural. Dentro da visão gnoxiológica, a forma de conhecimento do ser jurídico, inserida na realidade normativa, representa o culturalismo jurídico. O direito é sempre fato, valor e norma.